Olá, povo de Deus. Deus abençoe a vida de cada um que for ver esse vídeo. Hoje é dia 13 de dezembro de 2020. Eu estou na minha leitura de 6 meses, né, que eu comecei em julho e vou terminar até o dia 30 de dezembro. E então chegou a vez aqui de fazer o vídeo a partir de Oséias. E eu resolvi então fazer de Oséias até Malaquias num vídeo só. Então tenha um pouquinho de paciência aí, mas vai ser apenas um vídeo para todos esses livros, né? Que são considerados profetas menores. Menores não porque são como é que fala assim, sem importância, né, em relação aos profetas maiores, mas porque são livros realmente menores, né, com menos capítulos, alguns bem pequenos, alguns de 7 capítulos, outros de 9, e alguns de 2, né, então por isso são chamados profetas menores. Vamos começar então por Oséias. Oséias é um livro bastante diferente, né? Foi um profeta que teve um desafio muito grande, né? Que Deus deu uma ordem para ele, para que ele casasse com uma prostituta. Mas vamos ver aqui primeiro sobre Oséias. Oséias, o seu nome significa salvação e ele profetizou por volta do ano 715 e 750 antes de Cristo. Então ele profetizou num tempo em que o reino do norte, né, Israel, o reino do norte, ainda não tinha sido destruído. Vamos lá. Oséias, então, ele fala apenas o nome, né, do seu pai, que é Beeri, no capítulo 1, versículo 1. Ele era de Israel das 10 tribos, do reino do norte. Ele veio logo depois do profeta Amós. Estes dois, Oséias e Amós, são os únicos profetas do Antigo Testamento que se dedicaram somente ao reino do norte. E ele é um profeta da época do rei Jeroboão II. E após a morte deste rei, né, Jeroboão II, Israel foi se deteriorando rapidamente e acabou como reino do norte, deixou, né, de existir em 722 a.C. O capítulo 1, né, localiza o tempo ali das profecias, fala do casamento dele com uma prostituta, o nome dela era Gomer. Creio que esse casamento foi real. Muitos estudiosos creem que foi real. Uma minoria acredita que era só simbólico, né? E o objetivo de Deus com esse casamento, né, um profeta casando com uma prostituta, era realmente, o motivo era impactar, era realmente assim chocar, né, o povo de Israel, os israelitas, que eles ficassem chocados mesmo. Por quê? Porque esse casamento de Oséias com a prostituta era para significar que Israel era a prostituta e Oséias é como se Oséias estava representando Deus, né? Então Deus, em relação a Israel, Deus era um marido fiel e a prostituta acabou depois também virando uma adúltera, né? Então Deus usou essa analogia para mostrar o absurdo, né, das traições do povo de Israel para com Deus. O capítulo 2 explica, né, o absurdo das traições, né, que Deus vinha sofrendo por parte do povo de Israel. Capítulo 3, Deus diz para Oséias novamente se casar com uma adúltera. Alguns estudiosos falam que era a mesma mulher que tinha largado ele, ficado com outro e tinha também traído esse outro, e Oséias então pegou essa mulher de volta, né, a mulher adúltera. Ou pode ter sido também uma segunda mulher, né? O capítulo 4 e 5, Deus explica exatamente o que desagradava a ele, né?
Por isso ele ia destruir aquele povo, e eles iam ser envergonhados por causa das coisas que eles faziam contra Deus. Vamos ler aqui Oséias 4, o versículo 1 fala: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então Deus estava realmente muito decepcionado, né, com o povo dele, porque não havia verdade, não havia bondade entre eles. O versículo 2: só prevalecem perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e há homicídio sobre homicídios. Meu Deus, realmente o tipo de vida, né, que todo Israel estava vivendo era muito triste. Mentiam, matavam, furtavam, adulteravam e seguiam as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Capítulo 6, né, é uma chamada para se voltar para Deus, né? O capítulo 6 é bem conhecido. O versículo 1 fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E o versículo 3 é mais conhecido ainda: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, Oséias estava chamando o povo de Israel para voltar para o Senhor, para conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Ainda dava tempo, Deus ainda estava dando muitas chances, né, para Israel se consertar. E o capítulo de 7 a 10, Deus denuncia os pecados do reino do norte. Deus diz que o castigo chegará. No 8:3 ele fala, né, Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Então, quando nós rejeitamos o bem que Deus nos oferece, né, que Deus nos manda fazer, acabamos sendo perseguidos pelos nossos inimigos. E foi o que aconteceu com o Reino do Norte. E o capítulo de 11 a 13, Deus fala da história de aliança que ele tinha com Israel e como essa nação foi se deteriorando. Ele faz um resumo, né, desde Jacó, o que aconteceu no deserto, o período do primeiro rei, né, de Israel, e toda a questão do Reino do Norte. Então Deus explica para eles, né, olha, vocês tiveram uma história comigo, eu fui fiel com vocês e vocês me abandonaram. O capítulo 14 termina com uma chamada, né, para o povo de Israel se converter. Glória a Deus, para que eles mudassem mesmo de vida. 14:1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então, o que derruba uma nação, uma cidade e uma pessoa? São os pecados. Os pecados não confessados, que não houve arrependimento, não houve mudança, acaba derrubando, né, a pessoa, o pecador. Então vamos para o próximo livro, que é Joel. Joel são apenas 3 capítulos. Joel foi um profeta que viveu aproximadamente e profetizou, né, por volta de 830 a 796 a.C. Ele era um profeta em Jerusalém, em Judá. Provavelmente ele era de família sacerdotal, ele era um dos sacerdotes. Ele é da época do rei Joás e da época de Miqueias e também do profeta Isaías. No capítulo 1 a gente vê a exortação, que a exortação, né, a chamada de Joel não é para reis, mas é para os anciãos e sacerdotes. Quem eram os anciãos e sacerdotes? Eram líderes em Israel. Anciãos não eram velhinhos, eram homens líderes, né? Líderes das tribos, das famílias. Ancião era um homem de responsabilidade a partir dos 50 anos, já era um ancião, então ele era um líder, eram líderes, né, na cidade, eram líderes entre as famílias e as tribos. Então a chamada de Deus por meio de Joel é para anciãos e sacerdotes e não para reis aqui nesse caso. No 1, versículo 13, fala: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai, vestidos de pano de saco,
ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Então, Deus estava aqui chamando a atenção de sacerdotes, né? Misericórdia, até os sacerdotes estavam precisando de conserto. O capítulo 2, Deus chama o povo a se converter. 2:12 diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum, com choro e com pranto, né? Jejum é muito importante, nós precisamos dizer não, né, à nossa carne, para que a gente possa vencer as obras do mundo, para que a gente possa vencer as tentações da nossa própria alma, né? E chorar na presença de Deus, buscar mesmo arrependimento, né? Em nome de Jesus. A promessa de Deus nesse capítulo 2, para aqueles, né, que se convertessem, para aqueles que se voltassem para Deus, havia algumas promessas, né? Aí eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotei 5 promessas que está aí no capítulo 2 de Joel. A primeira, a promessa de bênção para essa terra, fartura de comida, está no versículo 18. Glória a Deus. A segunda promessa é livramento dos inimigos, versículo 20. Deus também daria alegria, versículo 21. Deus também daria justiça e chuva, versículo 23. E Deus daria restituição, aquele texto, né, conhecido, restituir-vos-ei, versículo 25. Restituir-vos-ei, né, aquilo que foi tirado, né, de vocês, aquilo que, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, aquilo que eles tinham perdido, né, nas guerras, nas situações difíceis, eles iam ter restituição. E a sexta promessa para aqueles que se convertessem era a renovação espiritual. Versículo 28 e 32, que renovação espiritual tremenda, amados. É um texto bem, né, conhecido, que fala que há de ser que depois que vocês se converterem, depois que vocês se voltarem para mim, aí Deus falou, aí Deus ia derramar do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e fala que ia derramar, Deus fala que ele ia derramar do seu espírito, né, abundantemente. Que promessa tremenda, né? Vale a pena se converter, vale a pena se voltar para Deus. E o capítulo 3 fala da restauração de Judá e de Jerusalém para tempos futuros. Há esperança em Deus, sempre há esperança em Deus. Então, o livro de Joel chama a atenção, né, do povo, dos sacerdotes, dos anciãos, mas termina com uma palavra de esperança. Glória a Deus, Deus tem esperança para nós. Então, vamos para o livro de Amós. Amós já é um livro um pouquinho maior, são 9 capítulos, mas são capítulos pequenos. Amós profetizou por volta do ano 760, 750 a.C., na época do rei Uzias, em Judá, e na época de Jeroboão II, no reino do norte. Ele era contemporâneo do profeta Jonas e do profeta Oséias, ou seja, da mesma época, né, de Jonas e Oséias. Ele era boieiro ou boiador, né, cuidava de bois, e também ele era cultivador e ele morava na terra de Judá. Mas ele profetizou para o reino do norte, para as 10 tribos. O capítulo 1 e 2 são profecias contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, contra os amonitas, contra os moabitas, contra Judá e contra Israel. Então tem profecias contra todos esses povos. Essas nações, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, amonitas, moabitas, eram nações pequenas, né, vizinhas e inimigas do povo de Judá. Era todo mundo ali próximo, né, eram nações pequenas e eles eram inimigos ferrenhos. Deus trará o castigo por causa dos pecados a todas essas nações, pequenas nações, né? E
Quero ler aqui o 2:11, que fala assim: e dentre vossos filhos levantai profetas, e dentre os vossos jovens nazareus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazareus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, em Judá e em Israel, né, eles estavam tão pecaminosos que eles estavam até pervertendo mesmo até aqueles que queriam fazer um voto com Deus, queriam andar em santidade como os nazireus. Eles iam lá e tentavam atrapalhar essas pessoas que tinham feito voto para Deus. Olha que coisa terrível, né? Então, o capítulo 3 fala das maldades de Israel, né? Deus sempre foi muito justo, muito específico, e Deus sempre mostrou, falou abertamente o que desagradava a ele, né? Deus chamou e salvou o seu povo do Egito, mas eles não estavam andando junto de Deus, né? Deus trouxe para eles essa verdade. Eles estavam sendo então maldosos, né? Porque eles estavam abandonando a Deus. Deus estava então anunciando o castigo que viria por meio de seus profetas. Deus usou muitos e muitos profetas para anunciar esse castigo. E no início, né, quando o castigo estava muito longe ainda, eles tiveram muitas chances, né, de se arrependerem, para que não viesse esse castigo tão terrível, mas eles não quiseram ouvir. Capítulo 4 fala que Deus havia enviado alguns alertas e eles não tinham se convertido. Eles não tinham se convertido, mesmo os profetas, né, falando tudo bem explicadinho para eles, eles não se converteram. E aí a Bíblia fala aqui no capítulo 4, a partir do versículo 6, fala que eles iam ter falta de pão, falta de chuva, eles iam ter praga na plantação, eles iam ter praga e perda de vidas na guerra. Então, quando eles começaram a viver aqui essas coisas, com certeza eles se lembraram, né? Porque eles tinham tido a chance de se converterem, mas não quiseram. E aí começaram a ter falta de tudo. Capítulo 5 e 6, Deus diz: buscai-me e vivei. Glória a Deus. Aquele que buscasse a Deus, ainda que toda a nação fosse vencida na guerra, né? Aqueles que buscassem a Deus iam ter a sua vida. E Deus ia preservá-los, né? De alguma forma. Deus já avisa, né, com bastante antecedência, porque lembra que isso aqui aconteceu há uns 30 anos antes, esse profeta profetizou uns 30 anos antes do Reino do Norte cair, né? Deus avisou que eles seriam levados em cativeiro, e foi o que aconteceu. O Reino do Norte foi retirado daquela terra e foi levado para terras distantes, e lá eles se perderam, nunca mais voltaram. Capítulo 7 a 9, Amós intercede por Israel, né, pelo Reino do Norte, para que Deus não os consuma naquele momento. Amós é perseguido e denunciado ao rei Jeroboão. Então, Amós foi perseguido, intercedeu, né, estava intercedendo por Israel, e a intercessão dele, de alguma forma, Deus ouviu, Deus ajudou, né, porque a destruição veio apenas 30 anos depois, e não veio naquela época ali que ele estava intercedendo. Deus sendo aí benigno, né, e misericordioso. Então Amós fala da grandeza de Deus, que permitiria o castigo, mas restauraria Israel no futuro. Sempre Deus é fiel, sempre Deus é fiel. Deus permite o castigo, mas se houver arrependimento, Deus também restaura. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso, esse Deus de Israel, que sempre restaura aquele que se volta para ele. Então vamos aqui para Obadias, é apenas um capítulo, foi profetizado por volta, provavelmente do ano 840 a.C., na época do rei Jorão. É uma profecia contra Edom. Edom era a nação de Esaú, né, dos descendentes de Esaú. Eles eram ferrenhos inimigos de Israel. O versículo 2 e 3 fala que eles eram pequenos, mas soberbos. Era uma nação bem pequenininha, poucas pessoas, né,
poucas milhares de pessoas, eram poucos milhares, né? Mas eles eram soberbos. E o verso 10 fala que Deus via a violência deles para com Israel. E por isso, no futuro, Deus já avisou que eles seriam exterminados. E foram mesmo. Chegou um tempo que não houve mais nação de Esaú. Eles tratavam Jerusalém, Judá e o Reino do Norte, eles tratavam como inimigos, e na verdade eles eram parentes, né? E Deus viu como eles faziam e Deus não se agradou. Deus não se agradou dos edomitas. Então vamos passar para o próximo livro, que é Jonas. Jonas foi um profeta que profetizou por volta de 780, 760 a.C., né? Jonas, ele precedeu Amós e ele viveu no reinado de Jeroboão II, o rei mais poderoso do Reino do Norte, das 10 tribos, né? Então, nessa época aqui, o Reino do Norte ainda estava grande, ainda estava poderoso. E Deus chamou Jonas para ele pregar em Nínive. Nínive era uma cidade inimiga de Israel, de um povo inimigo, né? Então, Jonas se recusou. É uma história bastante conhecida, né? As crianças conhecem a história de Jonas. Deus falou, então, no capítulo 1, para Jonas, para ele se levantar e ir para a cidade de Nínive e clamar contra ela. O que isso queria dizer? Ele tinha que ir lá e falar que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, porque senão Deus ia destruir aquela nação, aquela cidade. E Jonas não quis ir. Ele simplesmente foi para outra cidade, pegou um navio e foi para outra cidade, como a história já é conhecida, e veio uma tempestade, então as pessoas daquele navio tiveram que jogar Jonas no mar, né? E Deus providenciou então que um grande peixe engolisse a Jonas. Jonas ficou ali angustiado dentro daquele peixe. Ele fez uma oração no capítulo 2. Ele fez uma oração e Deus ouviu a oração de Jonas e preservou a vida dele, né? Preservou a sua vida e fez com que o grande peixe vomitasse Jonas, provavelmente bem perto de Nínive. E ele então começou a pregar em Nínive, e era uma cidade grande, né? Fala no final do capítulo 4 que eram 120 mil homens, provavelmente ainda tinha as mulheres ainda, então talvez uns 250 mil habitantes, né? Para o padrão das cidades da antiguidade, era uma cidade muito grande mesmo, talvez a maior cidade daquela época, né? Hoje seria uma Nova York. E Jonas então cumpriu a sua missão a contragosto, né? E o que aconteceu foi que ele se surpreendeu, porque o rei da cidade de Nínive se converteu, jejuaram, todo o povo da cidade jejuou e se arrependeu dos seus pecados, e Deus também retirou, né, a destruição, retirou a palavra de destruição que Deus tinha contra Nínive. Mas Jonas ficou desgostoso com essa situação e ficou chateado, né? Chateado com Deus, se é que a gente, né, pode fazer uma coisa dessa, mas ele ficou chateado com a salvação que aconteceu naquela cidade. É um profeta realmente muito diferente. Lembrando que os israelitas, inclusive profetas, pessoas que tinham muito de Deus na vida deles, eles não tinham essa visão de falar sobre Deus para outras nações. Eles tinham uma visão de que Deus era apenas o Deus de Israel e não o Deus para toda a humanidade, né? Então, entendamos Jonas, né? A gente não pode jogar pedra em Jonas, não, porque ele era um homem com a cabeça formada naquela época, na sua época e na sua cultura ali, judaica e israelita. Então, mas o livro de Jonas é tremendo, você tem que ler. Vamos passar para o próximo, que é Miqueias. Miqueias, ele profetizou durante provavelmente
O ano de 740 a 680 a.C., durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias, então, ele profetizou contra o reino do norte e também contra Judá, Jerusalém. E Reino do Norte era a cidade, era a capital Samaria, né? E Judá era Jerusalém. E qual era então a transgressão, a principal transgressão dessas duas cidades, dessas duas nações? Era a idolatria. No 1:7 diz: todas suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou e em recompensa de prostituta se volverão. Então era uma bagunça muito grande, idolatria misturado com prostituições diversas. E então esse era o motivo que Deus vinha usando Miqueias para falar com o povo, né, que Deus estava irado, que Deus estava exigindo um conserto. Se eles não se consertassem, eles iam ser destruídos. Capítulo 2:1 fala que o povo daquela época era um povo fingido, né? Durante o dia era uma pessoa, mas durante a noite estava maquinando as coisas lá, pensando, né? Pensando qual era o mal que ia fazer no dia seguinte. No capítulo 3 tem uma crítica aos líderes de Israel. Capítulo 3 fala: ai de vós, né? Ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? Então, Deus está chamando a atenção deles: olha, vocês não sabem o que tem que ser feito da forma correta, mas vocês não fazem, né? Tem uma crítica também aos profetas, no verso 5 ao 7. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Então, ele está criticando aqui, é uma crítica de Deus aos profetas, né? Falsos profetas, porque eles só profetizavam por dinheiro, né? Eles não faziam a obra de Deus se não fosse por dinheiro. Então, Jerusalém seria destruída por causa deles, por causa dos líderes de Israel que estavam fazendo o povo errar, fazendo o povo pecar. O capítulo 4, né, tem uma profecia do versículo 2 que fala: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então é uma profecia mostrando que de Jerusalém sairia a palavra do Senhor, os gentios seriam alcançados, ou seja, as outras nações seriam alcançadas. Deus estava já preparando, né, o povo de Israel para essa mensagem de que Deus, né, o Deus de Israel não era só para Israel, mas também era para todas as nações. O capítulo 5 tem uma profecia messiânica, bastante conhecida, né, que fala que Jesus, né, o Messias, ia nascer em Belém. 5:2 fala: tu, Belém Efrata, né, posto que é pequena, mas de ti, né, em Belém ia nascer o Messias, e realmente se cumpriu. Vamos seguir aqui em frente. Capítulo 6, Deus explica, declara o que agrada a ele e o que o desagrada. 6:8 diz: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Então são poucas exigências de Deus, né? Não é tão difícil assim. Deus está falando que devemos praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. Aleluia. Capítulo 7, apesar dos castigos e juízos de Deus, Miqueias declara que Deus perdoa os pecados. Glória a Deus. O último capítulo aqui, o 7, né? Deus anuncia os castigos, os seus juízos, mas também Deus perdoa pecados. Eu gosto muito aqui do finalzinho do 7, né? Que fala assim que Deus perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar.
Glória a Deus. Para nunca mais, né, voltar para as nossas vidas esses pecados. E Deus realmente afasta de nós os nossos pecados quando nós nos convertemos, quando nós pedimos a ajuda de Deus, quando nós arrependemos e buscamos o conserto. O Senhor faz essa obra, né, na nossa vida. Vamos seguir em frente aqui, então. O próximo é Naum. Naum foi um profeta que profetizou por volta do ano 660 a 612 antes de Cristo. Esse livro são apenas 3 capítulos e são 3 capítulos voltados, quer dizer, o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro, isso mesmo. Esses 3 capítulos são voltados para Nínive, aquela Nínive mesmo, aquela cidade lá que Jonas pregou e eles foram, salvos. Tempos depois vem Naum e profetiza contra Nínive novamente, mas só que dessa vez a destruição veio, né? Então é uma profecia que é voltada para outra nação, no caso aqui de Naum. Glória a Deus. Deus realmente estava sempre ali no controle da história, né? E Nínive era fazia parte de uma nação inimiga de Israel. Deus chegou o tempo em que eles não se arrependeram e Deus trouxe o juízo sobre Nínive. Vamos passar então para Abacuque. Abacuque era um profeta que profetizou por volta do ano 612 a 580 a.C. Então ele foi um profeta que viveu ali aquela época final, né, de Jerusalém, antes de Nabucodonosor. Ele ele viu o declínio, né, do reino do sul de Judá. Ele viveu essa época, foi uma época bem difícil. O capítulo 2 fala que Abacuque era um intercessor, né? Ele era um intercessor, ele queria saber o que Deus ia falar a respeito das suas preocupações, da sua oração. O capítulo 2 fala, né, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu lhe responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse. Então ele intercedia, ele orava, ele ficava, né, buscando a Deus, e aí chegou um momento que Deus falava com ele, que Deus falou com ele. E aqui o 2:4 é um texto conhecido que fala que o justo pela sua fé viverá. Glória a Deus, esse texto é repetido também no Novo Testamento. E continuando aqui, o capítulo 3 é uma oração e um cântico, né? Como eu falei, Abacuque viveu nos tempos difíceis, né, de Jerusalém, onde Jerusalém estava vivendo um declínio muito grande e já estava naquela época caindo mesmo, né, nas mãos de Nabucodonosor. Então, no finalzinho do capítulo 3, tem aquele texto bem conhecido: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E era uma música mesmo, uma letra para ser cantada. Então, Abacuque, apesar de estar vivendo tempos difíceis, ele ainda declarou, né, que Deus o preservaria, ainda que ele não visse os frutos nas árvores, né, Deus o preservaria de alguma forma. Essa é a mensagem, essa é a vitória do crente, né? Declarar a sua fé em Deus, não olhando para as circunstâncias. Glória a Deus. Quero só voltar um pouquinho aqui, que o Abacuque 2:14 fala, né, de um texto bastante conhecido também: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse versículo se cumpriu com a igreja, né? Quando Jesus fundou a igreja, enviou seus discípulos, os discípulos enviaram outros discípulos e chegou o evangelho até nós. Então o conhecimento da glória do Senhor foi se espalhando por toda a terra.
né, essa palavra se cumpriu e está se cumprindo, né, que se cumpra mais em nome de Jesus. Então, vamos então para Sofonias. Sofonias foi um profeta que profetizou por volta do ano 630 antes de Cristo, na época do rei Josias, né? Então foi uma época boa, porque o rei Josias foi um bom rei que realizou uma boa restauração ali em Jerusalém, restauração do culto, restauração do templo, foi uma época boa. Sofonias são apenas 3 capítulos, e eu gosto muito do versículo do 2, versículo 3 do capítulo 2: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, haveria o dia da ira do Senhor, mas aqueles que buscassem a Deus seriam escondidos. Glória a Deus, Deus é poderoso para fazer isso, né? Então, terminando aqui o Sofonias, capítulo 3, fala assim no versículo 13: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados de Tarsião e não haverá quem os espante. Ele profetizando aqui, Sofonias, sempre haveria, né, no meio do povo de Israel, alguns, né, remanescente é um grupo pequeno, sempre haveria alguns que não se corromperiam, né, manteriam a sua fé viva em Deus. Glória a Deus. Seguindo aqui, falta apenas Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 profetas foram 3 homens que profetizaram quando eles retornaram da Babilônia, né? A Babilônia tinha caído, tinha sido substituída pelos reis persas, né, e medos, e eles puderam então voltar para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Então o profeta Ageu tem apenas 2 capítulos, gosto muito do capítulo 2, muito mesmo, onde o profeta fala, né, para o Zorobabel e para todo o povo. Ele fala: esforça-te, né, esforçai-vos todos vós, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Trabalhar em prol do quê? Eles tinham que reconstruir o templo. Eles estavam ali em Jerusalém para reconstruir o templo. E então Deus promete, né? Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus estava declarando que não ia faltar a provisão financeira para eles construírem aquele templo. E também o 2:9 fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Qual era a primeira casa, o primeiro templo? Era o templo de Salomão. E esse novo templo agora, que era o segundo templo, por que a glória ia ser maior? Porque 400 anos depois, Jesus, o próprio Messias, pisaria nesse templo, estaria ensinando nesse templo. Então, a glória da segunda casa, desse segundo templo, com certeza ia ser maior, né? E vem então Zacarias. Zacarias já é um livro um pouco maior, tem 14 capítulos, mas são capítulos pequenos. E Zacarias, então, ele, como Ezequiel, ele tem uma forma um pouco diferente, né, de profetizar. Ele tem algumas visões. E ele também incentiva o povo a continuar a obra, né, a continuar fazendo o que precisa ser feito, né? Ele estava ali dando apoio, né? Zacarias estava ali dando apoio para o sumo sacerdote Josué e para as lideranças ali de Jerusalém, que estavam reconstruindo o templo e que posteriormente estavam também reconstruindo a própria cidade, né? Porque a cidade tinha sido arrasada 70 anos antes. Então ele tem muitas visões, algumas visões são um pouco difíceis aqui de entender, mas é bom a gente ler, né? A gente tem que ler tudo e é isso. Então é isso, Zacarias tem algumas visões, alguns textos bem interessantes. Eu quero destacar aqui do capítulo 11, que fala das 30 moedas de prata, né? Uma profecia que ia se cumprir 400 anos depois,
quando o traidor, né, Judas, vendeu o Messias por causa de 30 moedas de prata. Está no capítulo 11, versículo 12. Inclusive fala até no versículo 13 como que essas 30 moedas de prata iam ser usadas, né? Foi comprado ali um local para ser cemitério. Então, quero terminar aqui o último capítulo de Zacarias. Termina com profecias, né? Tremendas, e nós terminamos então o Velho Testamento, né, com esse vídeo, e vale super a pena, vale demais, vale a pena demais ler a palavra de Deus. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui nesse vídeo. Já estou lendo o Novo Testamento já tem alguns dias, né, algumas semanas, mas o Velho Testamento é tremendo e você precisa ler para você ter essas experiências. E não se preocupe em entender tudo. Depois de muitas leituras de anos e anos, algumas coisas eu ainda não entendo, nem tudo dá para eu parar para pesquisar, né? Porque senão a leitura não rende. Mas é isso. Vale super a pena ler, e que Deus abençoe a sua vida. E os meus próximos vídeos serão do Novo Testamento. Deus abençoe cada um de nós. Amém.